Deixa eu ver aqui o chat. Bem, pessoal, então muito boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma aula. Então a gente estava fazendo a aula de estequiometria, mas antes disso eu queria ver, vocês lembram como é que eu ensinei para vocês balançar a equação de óxido-redução? Vocês lembram? Tem que balancear essa reação aqui, né? Então você imagina que esse daqui é um oxiânion, é o dicromato. Então, para você balancear esse tipo de reação, que são as reações de óxido-redução, você tem que escrever os pares redox e depois você somar as semi-reações. Então, você imagina que o dicromato ele é um agente oxidante, né? Ou seja, ele vai receber elétrons. Você imagina, então, que o dicromato vai ser convertido em cromo 3. Essa reação é bonita de mostrar para vocês no laboratório porque o dicromato é alaranjado. O dicromato é alaranjadinho, né? E o cromo 3, ele é azul. Então, nessa reação, quando você tem cromo 3 e você, por exemplo, reage o dicromato com etanol, por exemplo, você observa a formação de uma coloração azul, você muda do alaranjado para o azul. É por isso que eu falo que é uma reação interessante de mostrar para vocês, essa reação. E aqui você tem o ferro 2, que vai para ferro 3. Né? Então, a primeira coisa que você faz é escrever os pares redox, né? É você escrever os pares, aí você vai balancear as semi-reações. Então, aqui você tem 2 cromos, aqui você tem 1 cromo. Então, multiplica por 2, pronto, você já balanceou 2 cromos, 2 cromos. Desse lado você tem 7 oxigênios, desse lado você não tem oxigênio nenhum. Como é que você balanceia oxigênios? Como que você balanceia oxigênios? Para cada oxigênio que você tem em excesso, você coloca 2H+. Aí esse oxigênio vem para cá como água. Então aqui você tem 7 oxigênios, você vai colocar desse lado da reação 14H+. E desse lado da reação, você vai colocar 7 águas. Você imagina que nesse momento, você balanceou a massa dos dois lados. A massa que está desse lado é igual à massa que está desse lado. O que que falta balancear? A carga. Ó, você tem 14H+, então você tem mais 14. E aqui menos 2, né? Então, desse lado, você tem mais 14, menos 2, que é igual a mais 12. E desse lado você tem carga, ó, 2 vezes 3, mais 6. A carga desse lado é mais 12, desse lado é mais 6. Lembra que o elétron tem carga negativa, né? Então, para balancear a carga, você vai colocar 6 elétrons desse lado. Desse lado, você tem o ferro 2 que vai a ferro 3, está balanceado já a massa, ferro, ferro, ferro. E o que falta balancear? A carga. Então aqui você tem carga mais 2 e aqui carga mais 3. Para balancear a carga, coloca um único elétron. Né? Você tem carga mais 2, mais 3 menos 1, que é igual a mais 2. Agora, basta você somar essas semi-reações que você balanceia a equação. Aqui o ferro, lembra que eu falei para vocês da nomenclatura? Você imagina que alguns metais eles podem ter cátions em diferentes estados de oxidação, né? Então, por exemplo, depois eu vou mostrar para vocês, né? Que estados de oxidação maior do que 3, geralmente você tem óxido ou oxiânion, né? Mas, por exemplo, o ferro, ele pode ser ferro 2 ou ferro 3, né? Então, só lembrando, né, quando a gente for fazer a nomenclatura, né, da nomenclatura, você imagina que o ferro ele pode ser ferro 2,
ou ele pode ser o ferro 3. O ferro forma 2 cátions, né. Então você imagina que, por exemplo, quando a gente viu a nomenclatura, eu posso ter esse sal aqui e também posso ter esse sal aqui. Esse é o cloreto de ferro 2, esse é o cloreto de ferro 3, né. O cobre também tem 2 estados de oxidação. O cobre, ele pode ser cobre 1 ou cobre 2. Se bem que esse estado de oxidação aqui é o mais estável. O chumbo, ele tem 2 estados de oxidação, mais 2 e mais 4, né. Então é que eu falei, se você clicar na tabelinha periódica do PubChem, vai ter lá principais estados de oxidação. O chumbo, ele pode ser mais 2 e mais 4. Aí lembra que eu falei para vocês, é impossível você ter um cátion mais 4, né. Então o que que acontece? Hã, o chumbo ele pode ser esse cátion aqui, se ele tiver o estado de oxidação mais 4, aí ele vai ser o óxido de chumbo 4. Por exemplo, esse cátion aqui, ó, ele não existe. Ele ia ser muito pequeno se ele perdesse os 4 elétrons dele, né. Agora, por exemplo, tem metais que têm um único estado de oxidação, né, você tem que lembrar disso para a nomenclatura, né. Então, por exemplo, o alumínio. O alumínio, ele só pode fazer esse tipo de cátion. O zinco, ele só pode formar esse cátion. Todos os sais de zinco, o zinco é um cátion divalente, né. Que mais? A prata. A prata só forma cátions monovalentes. Qualquer sal de prata, a prata é um cátion monovalente. Isso falando de metais. Lembra que você tem metais de transição e metais pós-transição, né. A família B é só metais, mas na família A você tem metais, semimetais e não metais, né. Então, então lembrem disso, né. Os metais, sejam eles da família B ou da família A, eles podem ter mais de um estado de oxidação. O alumínio só forma cátion mais 3, o zinco mais 2, a prata mais 1, mas tem alguns metais que têm mais de um estado de oxidação, a exemplo do ferro. Pode ser ferro 2 ou ferro 3. Então agora, voltando ao nosso assunto que é balancear a semi-reação, a gente balancear a reação. Então a gente balanceou as semi-reações, agora eu vou somar as 2 semi-reações de maneira a cortar os elétrons. Então você imagina que aqui eu tenho 6 elétrons, aqui eu tenho 1 elétron. Então eu vou multiplicar essa reação aqui por 6, aí eu vou ter 6, 6 e 6. Aí corta e corta. Aí minha reação vai ser 14H+, mais de cromato, mais 6 ferro, 2 mais 2 cromo, 3 mais 6 ferro, 3 mais 7 águas, certo? Então aqui, um outro jeito de você balancear uma reação. Isso aqui a gente chama de reações de óxido-redução, porque você muda os estados de oxidação dos elementos, né. Então aqui eu ensinei vocês como balancear uma semi-reação, tá. Pode apagar aqui? Boa noite.
Boa noite. Pessoal, então também lembrem-se das regras de solubilidade, né? Lembra-se das regras de solubilidade. Na família 1A, eu já falei para vocês milhares de vezes que todos os elementos da família 1A, eles formam cátions monovalentes, exceto o hidrogênio. Lembra que o hidrogênio é não metal e ele é colocado na família 1A só por questão de espaço mesmo. O hidrogênio ele tem propriedades totalmente diferentes de todos os outros elementos da tabela periódica. Lembrem-se que todos os sais de metais alcalinos, são solúveis. Então, toda vez que você vê um sal e ele tiver lítio, sódio e potássio, você tem certeza que ele é um sal solúvel. Na família 2A, já também falei várias vezes, a gente deixa o berílio de fora aqui, todo o primeiro elemento de cada família tem propriedades diferentes dos demais, né? Todos os metais alcalinos terrosos na família 2A, magnésio, cálcio, bário e rádio, eles formam cátions divalentes. Pensa que todos os sulfatos de metais alcalinos terrosos, eles são insolúveis, tá? Então, toda vez que você vê um sulfato de metal alcalino terroso, você está falando de um sal insolúvel. Então, por exemplo, sulfato de magnésio, sulfato de cálcio, sulfato de bário. E sulfato de rádio, por exemplo. São todos sais insolúveis. Lembrem que é muito importante que todos os sulfetos, lembra da nomenclatura, você tem só o elemento químico e a carga negativa, né? Você vai dar sempre o nome eto. Lembrem-se que todos os sulfetos são insolúveis, tá? Os únicos sulfetos que vão ser solúveis vão ser os sulfetos de metais alcalinos. Se todos os sulfetos são insolúveis, todos os nitratos são solúveis. Todos os nitratos e todos os acetatos são solúveis. Tá? Você imagina que essa é a estrutura do ácido acético. Quando ele perde esse próton aqui, ele vira o acetato. Tá? Então, acabei colocando uma carga riscada aqui, ficou uma carga positiva, né? Isso daqui é o acetato, tá bom? Então, isso daqui é só fazendo uma breve revisão, tá? Você tem também, lembra que eu já falei várias vezes, lembra que eu falei para vocês, na família 7A, todos os elementos gostam de ganhar um elétron para adquirir configuração de gás nobre. Então, na natureza, você sempre encontra os halogênios como ânions monovalentes, fluoreto, cloreto, brometo e iodeto, mas você também consegue artificialmente formar oxiânions de halogênios, né? O flúor, você só encontra ele como fluoreto ou fazendo ligação covalente com carbono, né, na maioria das vezes, né? Você imagina, então, que você tem os oxiânions. No caso dos oxiânions, os halogênios têm carga positiva, né? Então é o que eu falei, o professor de química, ele sempre usa o exemplo do cloro para dar os exemplos de nomenclatura de oxiânions, né? Então essa última vez que eu vou mostrar para vocês, tenham sempre isso em mente, né? Então aqui você tem o perclorato, aqui você tem o clorato, aqui você tem o clorito, e aqui você tem o hipoclorito. Você imagina que os estados de oxidação aqui são
mais 7, mais 5, mais 3 e mais 1. Você imagina que cada oxigênio vai dar um estado de oxidação mais 2 para o cloro, tá? Então aqui você tem 4 oxigênios, estado de oxidação mais 7. Aqui 3 mais 5, aqui 2 mais 3 e aqui mais 1. Todo livro de química usa esse exemplo para nomenclatura de oxiânions, né? Embora esse oxiânion aqui ele não existe. Você pode consultar a tabela do PubChem. O cloro não tem um estado de oxidação mais 3, né? Então essa espécie aqui, eu comi o menos quando eu circulei ele, né? Essa espécie aqui não existe. Os halogênios não podem ter estado de oxidação mais 3. Né? Mas é engraçado que a gente fala que os halogênios gostam de ganhar um elétron para completar seus octetos. No caso desses oxiânions, como o hipoclorito, como o perclorato, no caso do perclorato, o cloro perdeu 7 elétrons dele. Tá? Então lembrem-se desses detalhes. E por analogia, você imagina que os outros halogênios, né, eles também formam oxiânions, né? Por exemplo, o iodo, ele forma o periodato e ele também forma o iodato. Tá? Antes da gente retomar os exercícios de estequiometria, eu vou fazer a última de balanceamento de reação de oxo-redução. Quero ver se vocês conseguem balancear essa reação aqui. Você tem aqui o iodato. Você imagina que os sais de cozinha eles têm que ter iodeto, né? Eles têm que ter iodo também. Então você tem o iodato, que reage com o iodeto para dar iodo. Vocês conseguiriam balancear essa reação? É uma reação de oxo-redução também, né? Você pode imaginar que aqui o iodo tem estado de oxidação mais 5, aqui ele tem estado de oxidação menos 1, e aqui ele tem estado de oxidação 0. Então você pode ver que os estados de oxidação mudaram. Lembra que eu falei para vocês, você pode dividir as reações químicas com reações com e sem transferência de elétrons. Reações sem transferência de elétrons, complexação, precipitação, ácido-base, né? Então, quando a gente vê princípios das reações químicas, depois a gente vai ver com calma, por exemplo, a gente vai ver a química ácido-base. Então, por exemplo, o ácido clorídrico reage com hidróxido de sódio. É uma reação ácido-base. Ácido com base, que vai dar cloreto de sódio mais água. É uma reação ácido-base. Né? Não houve mudança de estado de oxidação. Então, é uma reação sem transferência de elétrons. A gente tem reações de precipitação, por exemplo. Você tem o cloreto de sódio, que reage com o nitrato de prata, para dar o cloreto de prata, que é um sal insolúvel, mais o nitrato de sódio. Pode pôr aquoso aqui, porque esse é um sal 100% solúvel em água. Então, você imagina que você formou aqui um precipitado, é uma reação de precipitação. Mas o estado de oxidação da prata, do cloro, não mudou. Né? Então, aqui a gente tem exemplo de reações sem transferência de elétrons e aqui, reação com transferência de elétrons. Vocês conseguem balancear essa reação aqui para mim? Vamos fazer por partes, então?
Vamos fazer por partes. Você tem aqui o iodato, que vai ser oxidado a iodeto. Ele vai ser reduzido a iodeto, né? Ele está indo do estado de oxidação +5 para -1. Você imagina que aqui você tem um iodo e aqui você tem um iodo. Iodo dos dois lados está balanceada a massa. Só que você tem 3 oxigênios daqui e nenhum oxigênio daqui. Como que você balanceia o oxigênio? Para cada oxigênio, tu coloca 2H+, né? Então você tem 3 oxigênios, você tem 6H+, aqui você vai ter 3 águas. Balanceou. Agora você tem massas iguais dos dois lados, mas tem cargas diferentes. Ó, repara que aqui você tem carga +6 menos 1. Então, desse lado, você tem carga +5 e desse lado você tem carga -1. Para balancear a carga, você faz o quê? O elétron tem carga negativa, não tem? Desse lado você tem +5, desse lado você tem -1, tá? Então, você precisa colocar quantos elétrons e de que lado para balancear essa semi-reação? Isso, tem que colocar 6 elétrons daqui. Porque, ó, +5 menos 6, -1. Agora você balanceou a semi-reação. E desse lado aqui, você tem o iodeto, que está sendo reduzido a iodo, né? Então você imagina que daqui você tem 2 iodos, aqui você só tem 1. Ó, 2 e 1. Então eu multiplico aqui por 2, fechou a massa. Eu tenho 2 iodos daqui, 2 iodos daqui. Aqui, 2 elétrons, para balancear a carga. Aqui você tem carga 2 vezes -1, 2. Então coloca 2 elétrons. Agora você balanceou a massa e a carga das duas semi-reações. Para balancear essa semi-reação agora, o que você faz? Você soma as duas, de maneira a sumir com os elétrons. Então você imagina que se aqui eu tenho 6 elétrons, aqui eu tenho 2, então eu tenho que multiplicar esse lado por 3. Então eu multiplico aqui por 3, você vai ter 6, 3 e 6. Repara que aqui você tem um iodeto, aqui você tem 6 iodeto. Então corta esse iodeto aqui, e aqui vai ficar 5. Então essa reação global, ó, corta elétron, essa reação global vai ficar o quê? 6H+, mais iodato, que reage com iodeto, para dar 3 iodos e 3 águas. Certo? Então, é assim que você balanceia uma reação de oxo-redução. Ao longo do semestre eu vou dando alguns exemplos, né? Ao longo do semestre eu vou dando alguns exemplos. Eu falei, se eu pegar 2, 3 aulas só para fazer balanceamento de equação de oxo-redução, vai cansar muito vocês. Então, toda aula a gente faz um exemplozinho, 2, né, que com o tempo vocês se acostumam como é que funciona, né, o processo. Bem, então vamos voltar para os exercícios de estequiometria, né? Você imagina que na primeira prova eu vou perguntar para vocês se o elemento químico é metal, semimetal ou metal. Vou dar a substância e vou perguntar para vocês se é molecular ou iônica. Vocês sabendo que a substância é molecular ou iônica,
você vai me dar a nomenclatura, né. Então, por exemplo, quando vocês forem fazer a prova, lembra que, por exemplo, eu vou dar para vocês moléculas assim. Quando eu ensinar para vocês a ligação covalente, vocês vão ver que o fósforo ele pode fazer 3 ou 5 ligações. Então, na prova, você vai ver essas duas substâncias. Aí você vai lembrar que o fósforo é não metal, o cloro é não metal. Né? Então, você vai lembrar que isso daqui é uma substância molecular. Se é uma substância molecular, você vai ter que me dizer o número de ligantes. Então, você vai ver, uma substância molecular, então é o tricloreto de fósforo. Aqui é o pentacloreto de fósforo. É a mesma coisa também quando eu for falar para vocês dos óxidos, né? Então, por exemplo, aqui você tem um exemplo de óxido molecular e aqui você tem um exemplo de óxido iônico, né? Então é o que eu falei. Deixa eu ver, enxofre, não metal. Chumbo, metal. Óxido molecular, óxido iônico. Aqui é o trióxido de enxofre, aqui é o óxido de enxofre de chumbo 4. É errado eu falar de óxido de chumbo, né? O certo é eu falar óxido de chumbo 4. Quando é óxido molecular, eu falo o número de oxigênios. Quando é iônico, eu falo o estado de oxidação do metal. Né? Então, por exemplo, quando tiver os óxidos, né? Então você tem essa substância aqui, oxigênio. É não metal, ferro é metal. Então você vai falar que é o óxido de ferro 3. Óxido de chumbo 4 e trióxido de enxofre. Certo? Lembre-se desses detalhes. Só acho que tem alguém em casa com o microfone habilitado. Por favor, feche, senão dá sonoplastia. Na aula passada a gente parou no exercício. A gente fez até o exercício 4, né? A gente chegou a fazer o 4? Hum? Ah, sim. Esses dois que eu fiz hoje é do balanceamento que eu passei tá no comecinho da lista, né? A gente chegou a fazer exercício 4? A gente fez até o 7, não foi? A gente fez até o 7, isso. Não, fez sim. A gente chegou a fazer o 7, sim. Qual delas? Qual delas? É. Do permanganato, eu acho, né? Deixa eu ver. A água oxigenada com permanganato. Não, ainda não mostrei. Tá. Então antes da gente começar os exercícios de estequiometria, eu tinha deixado um exercício para vocês. A gente sempre faz uma brincadeira, porque o permanganato ele tinge muito a água, né? Então você coloca uma gotinha de permanganato, a água fica roxinha. Se o permanganato reage com a água oxigenada, o permanganato vira manganês 2+, que é incolor, né? Então, você imagina que é uma reação interessante, que você pinga o permanganato na água, a água fica toda roxa. Aí você pinga um pouquinho de água oxigenada, toda a coloração da água desaparece, tá? Então, a reação que eu deixei na aula passada é para vocês balancearem, né, para ver se vocês entenderam como é que balanceia a equação de óxido-redução. Foi uma reação com o permanganato. Então, lembrem-se, né, que existem poucos oxiânions de metais, né? Você imagina que, por exemplo, no começo da aula, eu fiz um exercício para vocês com o dicromato, né? Tem esse daqui, que é o cromato, e existe esse daqui, que é o permanganato. São os principais oxiânions de metais, né? Então você fala, então você
se acostuma com esses 3 aqui, são os principais oxiânions de metais que existem. O dicromato, o cromato e o permanganato, tá. O permanganato, como eu falei para vocês, deixa eu colocar aqui em branco. O permanganato, talvez alguns de vocês já conheçam, né, aquele medicamento roxinho. Às vezes o pessoal usa para mais veterinário hoje para lavar cachorro. Alguém já usou no cachorro o roxinho? O princípio ativo é permanganato de potássio, né. Então você imagina que o permanganato é um agente oxidante, né. Então no passado o pessoal não tinha nenhum medicamento, né, então sarna, por exemplo, o pessoal tratava com permanganato, sarna humana, sarna em cachorro, vários tipos de infecção também passava permanganato, né. E existe, não sei se ainda vende na farmácia aquele comprimido roxinho, aquele nome, próprio nome diz roxinho, ele é permanganato de potássio, né. Então você imagina que o permanganato, ele é um roxo bem intenso, uma solução de permanganato de potássio tem uma coloração roxa bem intensa. Se você coloca água oxigenada, a solução é imediatamente descolorida. E você observa o desprendimento de gás, e a cor desaparece por quê? Porque o permanganato é roxo e o manganês 2+ é incolor. Próxima aula de laboratório, eu vou deixar o permanganato lá para vocês e água oxigenada. Aí vocês vão ver como é roxo o permanganato e como que a água oxigenada descolore essa solução, certo? Então eu tinha deixado na aula passada para vocês balancearem essa semi-reação. Então como é que balanceia essa semi-reação? Primeiro você escreve os pares, né, os pares redox, você tem o permanganato, você tem aqui o permanganato, que está indo para manganês 2+. Sim. Então, que no caso dessa reação, né, você imagina que você tem oxiânio. Toda vez que você tem oxiânio, a reação só vai ocorrer em meio ácido ou em meio alcalino, né. Então quando você escrever as semi-reações, né, você já vai ver que para balancear essa semi-reação você precisa colocar H+. Porque eu tenho o manganês daqui e o manganês aqui, fechou. Só que aqui eu tenho 4 oxigênios. Para eu poder balancear a massa desse oxigênio, para cada oxigênio eu tenho que colocar 2H+. Então aqui eu tenho 4 oxigênios, eu preciso colocar 8H+. Aí esse oxigênio vem para cá como 4 águas. Aí esse oxigênio vem para cá como 4 águas. Agora você já balanceou a massa dessa semi-reação, né. Ó, pode reparar que você tem o manganês, 4 oxigênios, 4 oxigênios, 8 hidrogênios, 8 hidrogênios, a massa está balanceada. O que falta balancear? A carga. Ó, você tem +8 menos 1, que é igual a +7. E aqui você tem carga +2. Então, +7 mais 2, 5 elétrons. Então você tem que colocar 5 elétrons para balancear a carga, né. +7 menos 5 é igual a +2. Então tu vem, coloca 5 elétrons aqui. Aí você balanceou essa semi-reação. Então, aqui você tem uma água oxigenada. Quando você coloca a água oxigenada no permanganato, a solução é descolorida e você observa o desprendimento de gás. O desprendimento de gás é o oxigênio, tá. Então você coloca aqui a água oxigenada, vira oxigênio, mais 2H+. Então você imagina que para balancear a carga, ó, você tem 2 oxigênios, 2 hidrogênios, fechou a massa. Para balancear a carga, aqui você tem carga 0 e aqui carga +2.
Então você coloca 2 elétrons. Aí sim, você balanceou a carga e a massa. Agora, a única coisa que a gente precisa fazer é somar essas reações, aqui, de maneira a eliminar o número de elétrons. Então, como é que a gente faz isso? A gente acha o mínimo múltiplo comum. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 5. Então, aqui eu multiplico por 2 e aqui eu multiplico por 5. Então, 5 vezes 2, 10. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5. Aqui em cima, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 5, 10. Então eu corto esses 10 elétrons com esses 10 elétrons. Aqui eu tenho 16H+, aqui eu tenho 10H+, né. Então é uma subtração, na verdade, né. Você imagina, ó, se eu somo essas 2 reações, eu vou ter 17 e 10. Então eu posso passar o 10 para cá e subtrair, né. Então 10 menos 16 dá 6. Então aqui eu tenho 6H+. Então agora é só somar, né, produtos e reagentes. Então eu tenho 6H+, que reage com 5 água oxigenadas, mais 2 permanganato, para dar 2 manganês 2+, mais 5 oxigênios, mais 8H2O. É essa a reação química balanceada, tá. Essa daí que é a reação química balanceada. Alguém tinha conseguido chegar nessa reação? Chegaram? Parabéns. Então aqui a resposta do nosso exercício. Quem for da engenharia química, quando vocês me encontrarem de novo no quarto semestre, a gente vai fazer titulação com água oxigenada, tá. A gente vai fazer titulação com permanganato, tá. Então você imagina que muito do sabe quando você vê alvejante no supermercado e vem escrito Oxy Action, você imagina que tem 2 tipos de alvejante, né, tem gente que chama de alvejante, cândida, água sanitária, né. Mas você imagina então que, por exemplo, a água sanitária que você usa para desinfetar o chão, para lavar o chão, né, a garagem, você tem um agente oxidante ali. Esse agente oxidante é o hipoclorito. Se eu usar isso daqui para lavar roupa, não é muito bom, porque ele é muito agressivo. Então, onde cair na tua roupa vai manchar, né. Então você imagina que não é legal você ficar com a tua roupa toda manchada. Então tem esses alvejantes que é o oxiation, que eles não mancham a roupa. O agente oxidante que eles usam é a água oxigenada, né. Então a gente determina a porcentagem de água oxigenada nesses alvejantes, nesses alvejantes tipo oxiáceo. A gente faz isso por titulação com permanganato, tá. A gente dissolve, por exemplo, o Venice Poder O2 no Erlenmeyer, e a gente vai deixando cair permanganato. Enquanto tiver água oxigenada no Erlenmeyer, a solução vai continuar incolor, porque a água oxigenada faz o permanganato virar manganês 2+. Quando acabar, quando a solução ficar colorida, é porque acabou a água oxigenada. Aí o permanganato cai no Erlenmeyer, ele continua como permanganato e tinge a solução, né. Mas isso daí é só o pessoal da engenharia química que vai ver no quarto semestre. Então vamos continuar a estequiometria. Então a gente fez até o exercício 8, vamos para o exercício de número 9. Não, acho que o 8 a gente não fez, né. Então vamos para o 8.
O sulfeto de sódio é utilizado na indústria de couro para remover os pelos do couro. O sulfeto de sódio é preparado pela reação entre o sulfato de sódio e o carbono, né. Então a gente tem aqui a reação química balanceada, então agora a gente está resolvendo o exercício de número 8 da lista. Então já vou podia apagar? O pessoal já tinha copiado. Bem, então o exercício de número 8, ele fala, né, que o sulfeto de sódio, ele é muito utilizado na indústria do couro, né. Realmente você imagina que o couro é cheio de pelo, né, então ninguém vai querer comprar uma jaqueta cheia de pelo, né, então você trata o couro com sulfeto, todo o pelo do couro sai, você só fica com o couro cru. Então você tem a reação do sulfato de sódio, você tem a reação do sulfato de sódio, que ocorre com o carbono, para dar sulfeto de sódio e monóxido de carbono. Então repara que essa é uma reação química balanceada, né, e ela também é uma reação de óxido-redução, né. Ó, você pode reparar que o estado de oxidação do enxofre no sulfato é +6 e o estado de oxidação do enxofre no sulfeto é -2. Aqui no carvão, você sabe que toda substância pura, o estado de oxidação é 0, então você imagina que aqui o estado de oxidação do carbono é 0 e aqui o estado de oxidação do carbono é +2, né. Aqui também é uma reação de óxido-redução. Você imagina que na prova, na parte de estequiometria, as reações já vão vir balanceadas, a não ser que eu fale do contrário, né. Então imagina que você vai fazer um exercício na prova, aí eu vou falar: "Ó, repare a reação abaixo não balanceada", né, em negrito com letras maiúsculas. Então você imagina que você vai ter que balancear a reação antes de mais nada. Caso eu não fale nada, ela já vai vir balanceada, né. E a partir da equação química balanceada, você sabe a estequiometria da reação. Então tá, eu já falei que o sulfeto de sódio ele é usado na indústria do couro, e eu já falei que o sulfeto de sódio, ele é obtido através do sulfato de sódio, né, onde o sulfato é reduzido pelo carbono. Agora vamos lá, o que que eu estou perguntando para vocês? Suponha que você mistura 15 gramas de sulfato de sódio e 7,5 gramas de carbono. Qual é o reagente limitante? Tá? Então você imagina que quando eu falo que o reagente limitante, né, é o reagente que está na menor proporção estequiométrica, né. Então, por exemplo, aqui, eu sei que para cada 1 mol de sulfato de sódio eu preciso de 4 mols de carbono, certo? Então se eu tiver 1 mol de sulfato de sódio e 4 mols de carbono, eu falo que está em razão estequiométrica. Se eu tiver meio mol de sulfato de sódio e 4 mol de carbono, eu vou falar que eu tenho mais carbono do que sulfato de sódio. Então o reagente limitante é o sulfato. Se eu tiver 1 mol de sulfato de sódio e 1 mol de carbono, eu vou falar que o reagente limitante é o carbono, porque para cada 1 mol de sulfato de sódio eu preciso de 4 mols de carbono, né. Então para você nunca se perder, você sempre escreve a relação: número de mols de sulfato de sódio é igual a número de mols de carbono, né. Você sempre coloca os coeficientes trocados, por quê? Se eu tiver 1 mol de sulfato de sódio, eu vou precisar de 4 mols de carbono para reagir com ele. Então por isso que eu tenho que colocar os coeficientes trocados, certo? Então o que que o enunciado do exercício está falando para mim? Que eu tenho
15 gramas de sulfato de sódio e 7,5 gramas de carbono. Aqui você já tem a massa molecular do sulfato de sódio e do carbono eu não dei, né? Porque você sabe que o carbono é 12. Se você tiver qualquer dúvida quanto à massa molecular, né? Lembra que a prova vai ser com consulta. Você pode sempre abrir a tabela periódica do PubChem, ela vai te dar muitas informações. Então você imagina que você tem 15, então você tem aqui 4 vezes 15 gramas, dividido por 102,4 grama-mol. E aqui você tem 7,5 gramas, dividido por 12 grama-mol. Então é só você fazer a conta, 4 vezes 15 vai dar 60? 60 dividido por 102,4 dá quanto? Quanto? 0 a 102,04. Quanto que dá essa conta? 60 dividido por 102,04? 0,78. Quanto que dá 7,5 dividido por 12? Então você imagina que você tem mais sulfato de sódio do que carbono. 58? Aqui é 58? Ah, tá. Então muda as coisas, né? 0,58, 0,62. Então você pode ver claramente que 0,62 é maior que 0,58. Então você imagina que você tem mais carbono do que sulfato de sódio. Então quem vai limitar essa reação é o sulfato de sódio, tá? Por exemplo, eu tenho meio mol de sulfato de sódio e 4 mol de carbono, tá? Então você imagina que eu não vou ter mais sulfeto de sódio, por quê? Por causa do meu reagente limitante, né? Eu precisaria ter pelo menos 1 mol de sulfato de sódio para reagir com 4 mol de carbono. Então eu já sei que esse daqui é o meu reagente limitante. Aí vem o resto da pergunta, né? Que massa de sulfeto de sódio é produzida? Então ele quer saber se eu converter todo o meu sulfato de sódio em sulfeto de sódio, que massa que eu poderei produzir? Então, você escreve, ó, repara que aqui a estequiometria da reação é 1 para 1, tá vendo? Cada 1 mol de sulfato de sódio vai ser convertido em 1 mol de sulfeto de sódio. Então eu vou escrever que o número de mols de sulfato de sódio é igual ao número de mols de sulfeto de sódio. Você sabe que número de mols é massa dividido por massa molecular, né? Então eu vou escrever 15 gramas dividido por 102,04 grama-mol. Isso daqui é igual a massa do sulfeto de sódio dividido pela massa molecular do sulfeto de sódio que eu dei na lista, que é 78,04 grama-mol, tá? Então você já pode pegar
que passar esse daqui para cá multiplicando, né? Então você chega que a massa que você pode obter de sulfeto de sódio, ó, a massa que eu posso obter de sulfeto de sódio é igual a 15 gramas vezes. Tem gente que chama que é o fator de conversão, né? 78,04 dividido por 102,04. É tudo grama-mol, grama-mol, corta mol com mol, grama com grama. É só você fazer 15 vezes o resultado dessa fração. Então você faz 78,04 dividido por 102,04. O resultado você multiplica por 15. Isso daqui dá quanto? 11,47 gramas. Então, aqui a gente tem o resultado do exercício de número 8. Tá? Pode até separar, né? Falar que aqui é o quadro, estou fazendo o exercício 8, né? Aqui é o quadro 2. A gente começou aqui, terminou ali o exercício. Todo mundo entendeu como é que faz? Alguém tem alguma dúvida? Hum. Oi? Até às 8h10. O intervalo é das 8h10 às 8h20. Essa aula começa às 8h20, né? Mas como o meu Teams demorou para iniciar, começou às 8h26. O meu Teams, ele demorou a iniciar no PC. Hum? É 15 para as 9? Não, não pode. Era com o Jürgen? Oh. Não, não, depois eu vou conversar com o professor Jürgen, né, que a aula tem que a aula tem que começar no horário e terminar no horário, né? Ela não deve começar depois do horário, mas também não deve acabar depois do horário, né? Não, então perfeito. Vamos continuar. Vamos fazer agora então o exercício de número 9. O composto, vamos lá. Eu vou apagar aqui esse pedacinho. Então, vocês imaginam que agora a gente está no quadro 9, fazendo exercício de número 9. Desculpa, no quadro 3, fazendo exercício de número 9. Deixa eu ver como é que chama esse cara aqui mesmo. No exercício 9 é... Como é que ele chama? Quem ganha o campeonato 6 vezes é o quê? Hexa. O flúor, né? Ele é não metal, então fluoreto, né? Você tem enxofre e flúor. Se você tiver dúvida, que eu falei, tem gente que às vezes não tem muita familiaridade. Então, eu adoro aquela tabela do PubChem porque todos os não metais estão marcadinho ali de amarelo, né? Então, se você olhar na tabelinha do PubChem, enxofre e flúor são não metais. Se os dois são não metais, é uma substância molecular. Se é uma substância molecular, eu tenho que falar o número de ligantes. Então, esse é o hexafluoreto de enxofre, certo? Lembrem-se, né? Por exemplo, você tem esse daqui. Esse daqui é metal e esse é não metal, então é um sal iônico. Eu tenho que lembrar que o alumínio só tem estado de oxidação
mais 3, né? Então, se eu falar cloreto de alumínio, eu já sei que tem que ser essa estrutura. Que o alumínio é um cátion trivalente, eu preciso de 3 cloretos para balancear a carga, tá? Isso daí é a principal parte da nomenclatura. Mas agora a gente não está falando de nomenclatura, a gente está falando de estequiometria. Então, aqui a gente revê a parte de nomenclatura durante os exercícios de estequiometria, né? Então, vamos lá. Exercício de número 9. O composto hexafluoreto de enxofre é fabricado a partir da queima de enxofre em uma atmosfera de enxofre. A equação balanceada é: enxofre reage com flúor para dar hexafluoreto de enxofre. Então, a reação balanceada, né? Você tem aqui o enxofre, que é o S8, que reage com flúor para dar enxofre reage com gás flúor para dar hexafluoreto de enxofre. Ok? Se iniciamos a reação com uma mistura de 1,6 mol de enxofre e 35 mol de flúor, qual é o reagente limitante? Então essa daqui é até mais fácil de você observar, né? Que tem exercícios que eu dou as massas para vocês. Então você tem que pegar e transformar a massa em número de mol para comparar. Aqui eu já estou dando já o número de mols para vocês. Então eu estou falando nesse exercício que eu tenho 1,6 mol de enxofre, 1,6 mol de enxofre, e eu estou falando que eu tenho 35 mols de flúor. Quem é o reagente limitante? Eu tenho enxofre. Então você imagina o seguinte: se eu falasse que eu tenho 1 mol de enxofre e 24 mol de flúor, eu ia falar que tem razão estequiométrica. Se eu falasse que eu tenho 2 mol de enxofre e 24 mol de flúor, eu ia falar que o reagente limitante é o flúor, né? Eu tenho mais enxofre do que flúor, né? Se eu tivesse 12 mol de flúor e 1 mol de enxofre, eu ia falar que o reagente limitante é o flúor, né? Então, para saber quem que é o reagente limitante, é só escrever número de mols de enxofre é igual ao número de mols de flúor. Aí você imagina que o coeficiente vai ficar trocado, né? Então, o 24 vai ficar daqui, né? Então, é só fazer 24 vezes 1,6 igual a 35. Quanto que dá 24 vezes 1,6? Quanto que dá 24 vezes 1,6? Quem que é o reagente limitante? Quem que é o reagente limitante? O flúor. O reagente limitante é o flúor, né? Então você pode ver, né? Aqui, embora eu tenha 35 mols de flúor, e apenas 1,6 mol de enxofre, o reagente limitante acaba sendo o flúor. Que a estequiometria da reação é 1:24, certo? Aí vem o resto da pergunta. Que quantidade de matéria de hexafluoreto de enxofre é produzida? Então tá, você imagina que eu misturei 1,6 mols de enxofre e 35 mols de flúor. Presumindo que todo o meu reagente limitante vai ser convertido em produto,
Quantos mols de produto eu vou obter? Quantos mols de hexafluoreto de enxofre eu vou obter? Você vai escrever o número de mols do reagente limitante, que eu descobri agora que é o flúor, é igual o número de mols do produto, que é o hexafluoreto de enxofre, certo? Então, você imagina que você vai fazer o quê? Vai colocar o coeficiente trocado, né? Então, o 8 vai ficar aqui, o 24 vai ficar aqui. Então, para saber o número de mols de produto que eu vou ter, então, o número de mols de hexafluoreto de enxofre que eu vou ter, vai ser 8 dividido por 24, o número de mols de flúor que eu tenho. Então, o número de mols de hexafluoreto de enxofre que eu vou obter é 8 dividido por 24 vezes 35. Isso daqui vai dar quanto? Hum? Muito bem. Exercício 9 resolvido. Alguma dúvida? Exercício de número 10. Pode fazer o 10? Pode fazer o 10? O dicloreto de enxofre é usado para vulcanizar borracha. Ele pode ser fabricado tratando enxofre fundido com cloro gasoso. Então aqui a gente tem a reação, né, do enxofre reagindo com gás cloro para dar o dicloreto de enxofre. Ah, começando com uma mistura de 32 gramas de enxofre e 71 gramas de cloro, qual é o reagente limitante? Qual é o rendimento teórico da reação? Eu acho que aqui eu fiz alguma coisinha errada, né? No item D, era para falar, né, a qual que é a massa máxima, né, esperada de cloreto de enxofre, né? Qual que seria a massa máxima esperada de dicloreto de enxofre, né? Seria essa a nossa questão, tá? Porque eu só posso falar de rendimento quando eu tenho a massa do produto, né? No caso, eu não falei a massa do produto, então, você tem que descobrir quem que é o reagente limitante e fazendo uma mistura de 32 gramas de enxofre com 71 gramas de cloro, qual que é a massa de dicloreto de enxofre que eu posso obter, tá? Bem, vocês podem pegar a tabelinha do PubChem, a massa do enxofre é
32, né? Pode pegar aqui a tabelinha do PubChem. Então a gente tem aqui PubChem Periodic Table. Então você clicando em cima do enxofre, você vai achar 32,07. Então você tem aqui que a massa molecular do enxofre é igual a 32,07. E se você clicar em cima do cloro, você vai ver que a massa molecular do cloro é igual a 35, é igual a 35,45. Então, o exercício número 9, não é o número 9, é o número 9 mesmo. Você tem aqui que, desculpa, é o número 10, né? Então agora a gente está no quadro 5, a gente está no quadro 5, fazendo o exercício de número 10, certo? Então, você tem o enxofre, que reage com cloro para dar dicloreto de enxofre. O enunciado do exercício ele fala que você tem 32 gramas de enxofre e você tem 71 gramas de cloro. Ele quer saber quem que é o reagente limitante, né? Então você vai escrever que o número de mols de enxofre é igual ao número de mols de cloro. Então você vai vir aqui e vai colocar o 4 do lado do enxofre, né? Você vai colocar o 4 do lado do enxofre. Então você vai fazer que 4 vezes a massa do enxofre, que é 32 gramas, dividido pela massa molecular do enxofre, né? Você imagina que a massa molecular do enxofre vai ser 8 vezes, né? Você imagina que a molécula de enxofre é constituída de 8 enxofres ligados em série, né? Então vai ser, a massa molecular vai ser 8 vezes 32,07. A gente pode até arredondar e deixar 32, né? Para facilitar nos cálculos. E aqui, o número de mols de gás cloro, ele falou que são 71 gramas. Se você for ver a massa do gás cloro, 35,45 vezes 2 vai dar 69,9, né? A gente pode arredondar também para 70. Desculpa, vai dar 70,9. Aí a gente pode arredondar para 71 também. Então, ó, aqui você tem 1, aqui você tem meio, né? 4 dividido por 8 é meio. Então, você tem meio e 1. Então, você imagina que o limitante vai ser o enxofre, né? Você tem menos enxofre do que gás cloro. Você tem meio mol de enxofre para 1 mol de cloro, né? O reagente limitante é o enxofre. Então você imagina qual que é a massa de dicloreto de enxofre que eu posso produzir se todo o meu enxofre for convertido em dicloreto de enxofre, né?
Então você imagina que a gente supõe, né, que um rendimento teórico de 100%, né. Você imagina que na indústria, né, o engenheiro ele quer sempre transformar todo o reagente dele em produto, né, mas nem sempre isso é possível, ou em condições reais isso nunca é possível, né. Eu falo que tem engenharia que faz a síntese da aspirina, né, coloca o ácido salicílico mais o anidrido acético para obter a aspirina, né. Você nunca consegue converter 100% do ácido acético, do do ácido salicílico em aspirina, né. Então, vamos lá, então vamos supor que todo o meu enxofre é convertido em dicloreto de enxofre. Que massa que eu posso obter? Primeira coisa que eu faço é calcular a massa molecular do dicloreto de enxofre, né. Então você imagina que o dicloreto de enxofre é S2Cl2. Então você tem 2 vezes 32 mais 2 vezes 35, 49. Então a gente pode arredondar, né, a gente coloca então 64 mais 71, isso daqui vai dar 135 grama-mol. Essa daqui vai ser a massa do dicloreto de enxofre. Então, você pode ver que a estequiometria da reação vai ser 4:1. Então eu vou vir aqui e vou colocar número de mols de enxofre é igual ao número de mols de dicloreto de enxofre. Eu vou colocar o 4 desse lado, sempre coloco os coeficientes trocados, né, você tem 4 e 1, desse lado vai ficar 4 e 1, coeficientes trocados, tá, sempre vai colocar os coeficientes trocados. Então, você vai falar que o número de mols de dicloreto de enxofre é igual ao número de mols de enxofre vezes 4. A gente já tinha visto nesse 4 aqui que é meio mol, né. Então 4 vezes 0,5, 2. Então você sabe que você vai gerar, no máximo, 2 mols de dicloreto de enxofre. Para eu passar isso para massa, é só fazer então, número de mols é igual a massa dividido por massa molecular. Então a massa que eu vou obter de dicloreto de enxofre é 2 mols vezes 135 grama-mol. Então 2 vezes 135, isso daqui vai dar 270 gramas. Sim? Espera, não, não, a gente não, eu cometi um errinho aqui, só para ver se vocês estão prestando atenção. Vamos fazer de novo aqui, ó. Você tem aqui o número de mols de enxofre, que é igual, com certeza a massa ficou muito alta, né, não respeitou o princípio de Lavoisier, né. Você nunca vai ter a massa dos teus produtos maior que a massa dos teus reagentes, né. Então você vai ter a massa de enxofre igual à massa de cloro, né. Você coloca o coeficiente trocado, e aqui então você vai ter 4 vezes, a massa é 32 gramas, né, então aqui você tem 32 gramas, dividido por 8 vezes 32 grama-mol. Isso daqui vai ser igual à massa do dicloreto de enxofre, dividido por 135 grama-mol. Então você imagina que esse passa para cá multiplicando, né, você vai ter que a massa do dicloreto de enxofre que você vai obter vai ser 4 vezes 32 gramas, vezes 135 grama-mol,
dividido por 8 vezes 32 grama-mol, certo? Então, nesse momento, você corta 32 com 32, 8 dividido por 4, que é igual a meio, né? 0,5 vezes 135 vai dar quanto? 67,5 gramas. Ok? Então, aqui a gente terminou. A gente fez o item A do exercício aqui, que é ver quem que é o reagente limitante, e o item B, né, assumindo 100% de reação, assumindo que 100% do reagente limitante vai ser transformado em produto, né, a gente chegou, se pode obter no máximo 67,5 gramas de cloreto de enxofre, né? A gente fez o item B do exercício aqui. Então, agora que a gente fez o exercício de número 10, vamos fazer o exercício de número 11. A reação entre metano e água é uma maneira de preparar hidrogênio para uso como combustível, né? Então, se você fizer o metano reagir com a água, você gera monóxido de carbono e hidrogênio, né? Você imagina que na indústria da amônia, né? Lembra que você reage nitrogênio como hidrogênio para obter amônia, né? Você imagina que um jeito de você obter hidrogênio também é através da eletrólise da água. Só que esse é um processo extremamente caro, né? Então a melhor maneira de você obter hidrogênio é através da decomposição de hidrocarbonetos de cadeia curta, né? No caso do metano, né? Então é interessante, né, que eles falam que a indústria do petróleo, ela está diretamente ligada até com a indústria de alimentos, que você precisa do, por exemplo, dos hidrocarbonetos de cadeia curta, né? O gás natural, metano, para poder obter o hidrogênio. Esse mesmo hidrogênio que vai ser reagido com nitrogênio para formar amônio, que depois vai dar origem a fertilizantes nitrogenados, né, como o nitrato de amônio. Lembra que passou na televisão muito tempo a explosão que teve em Beirute do nitrato de amônio? Então, o que é utilizado na indústria é o nitrato de amônio. Ele é produzido através dessa reação, né? Primeiro você gera amônio, para depois chegar no nitrato de amônio. Então vamos lá. Se você começar a reação com 995 gramas de metano e 510 gramas de água, quem é o reagente limitante? Quem é o reagente limitante? Então aqui é o exercício 11. Eu vou apagar esse lado do quadro. Então, vamos fazer aqui o exercício 11. A gente precisa para determinar quem que é o reagente limitante, a gente precisa da equação química balanceada, né? Então você tem aqui o metano, que reage com a água para dar o monóxido de carbono mais o hidrogênio. Então você vai escrever que o número de mols de metano é igual ao número de mols de água. Vai colocar você imagina que é uma reação 1 para 1, né? Então você vai pegar, dividir a massa pela massa molecular e ver quem que é o reagente limitante. Eu preciso de 1 mol de metano para 1 mol de água. Então, no caso, né, qual que é a massa molecular do metano?
Lembra que o carbono é 12 e o hidrogênio é 4. Então você tem 12 mais 4, 16. Qual que é a massa molecular da água? Lembra que o oxigênio é 16 e o hidrogênio é 2. Então a massa molecular da água é 18, a massa molecular do metano é 16. Então o exercício fala em 995 gramas, 995 gramas de metano, dividido por 16 grama-mol, que é igual a 2510, né? 2.510 gramas, dividido por 18 grama-mol. Tá? Então, nesse momento, a gente já vê que esse lado da divisão vai ser maior do que esse. Né? Então, eu já sei, nesse momento, que o meu reagente limitante é o metano. Então, ele me pergunta qual a massa máxima de hidrogênio que você vai obter fazendo essa reação. A massa máxima é isso, é você assumir que o rendimento é 100%. Eu vou assumir que todo o meu metano vai ser convertido em hidrogênio. Então, eu vou vir aqui, né, agora é o item B, do exercício 11. Eu vou escrever que o número de mols de metano é igual ao número de mols de hidrogênio. Eu vou colocar o coeficiente trocado. Vou colocar o 3 daqui. Então, eu tenho que 3 vezes 995 gramas, dividido por 16 grama-mol, é igual à massa do hidrogênio, dividido por 2 grama-mol. O hidrogênio, a massa molecular dele é 1, né? O hidrogênio é 1, o gás hidrogênio são 2 hidrogênios, então a massa é 2, né? Então, até eu já posso passar isso para cá multiplicando, né? Então, aqui eu vou colocar 2 grama-mol igual à massa do hidrogênio, né? Então, aqui você corta 2 com 16, 8. Então, é só fazer 3 vezes 955 dividido por 8. Daqui vai dar quanto? 276? 376? 73? Ah, tá bom. 376 gramas. Certo? A partir de 995 gramas de metano, tendo a reação com excesso de água, se todo o metano for convertido em hidrogênio, você obtém 373 gramas de hidrogênio. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, pela atenção de vocês. Um ótimo feriado a todos, que na próxima terça-feira é feriado. E a gente se vê, então, depois do feriado, tá? Uma ótima semana para vocês, um ótimo feriado e até mais. Obrigado.